Agora, pessoal, eu quero fazer um exercício com vocês e eu quero que vocês anotem numa folhinha de papel ou talvez no seu celular quanto que você tem de patrimônio. Banco, dinheiro no banco, qual que é o teu valor do seu portfólio? Anota ali, eu vou tomar um golinho d'água enquanto isso. Pessoal do Instagram, queria só avisar que a live está sendo no YouTube e eu queria convidar vocês para assistir aqui no YouTube. Tá muito legal essa live hoje. Então, pessoal, anotaram? Eu queria que vocês fizessem um favor. Dividam esse número por 2. O valor lá do teu patrimônio, o valor da tua carteira de investimentos e divide por 2. Se o teu portfólio caísse pela metade, como que você se sentiria? Você estaria em pânico, falando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você ia dormir bem à noite? Isso ia impactar a sua vida? Isso ia impactar o seu padrão de vida? Você teria que fazer mudanças no seu dia a dia? Ou não teria nenhum impacto? Se você respondeu sim para todas as primeiras perguntas que eu fiz, com certeza você não está num portfólio muito agressivo. E existem quedas no mercado. Como, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês o que aconteceu em março do ano passado, quando bateu a pandemia. Quem tinha todo o seu dinheiro na Bolsa Brasileira, no Bovespa, viu essa linha, essa montanha vermelha desabando, chegando a cair aí quase 50%. Aqui no gráfico está aparecendo 44%, mas no intraday ela chegou a cair 50%. Quem tinha dinheiro no exterior teve algumas vantagens. A Bolsa Americana também caiu, ela caiu 32% no pior dia aqui, que foi o dia 23 de março. Foi o dia que o Fed anunciou que ia entrar e salvou os mercados, mas também caiu 30%. Mas quem investia no exterior tinha uma vantagem que o dólar disparou. Então quem estava com os seus investimentos dolarizados, o dólar foi como um colchão. Em real, você ficou quase no 0 a 0. A bolsa caiu, mas o dólar disparou. Então um amorteceu o outro. Mas quem estava investido na Bovespa chegou a amargar quedas aí de 44%, aqui como eu estou mostrando pelo gráfico, ou até mais. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como você se sentiria se isso acontecesse? Eu estou vendo aqui a Solange dizendo que isso ia assustar a Solange bastante. Me assusta também, Solange, você não está sozinha. Eu acho que no momento que as pessoas vão lá e fazem o questionário do banco bonitinho, elas não têm, elas não pararam para fazer esse cálculo e falar, ai meu Deus, o que acontece se meu portfólio cair 40%? E na prática, esses questionários, eles são respondidos, as pessoas se sentem muito mais confiantes na hora de fazer o questionário, falam, Érico, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. E ela não parou para pensar todos os aspectos que envolvem as suas finanças. Então, a maioria das pessoas acaba sendo mais agressiva respondendo o questionário do que ela é na vida real. E tem até estudos de finanças comportamentais que respondem o que acontece na nossa cabeça. Tem dois mecanismos que as pessoas trabalham muito. Um é a ganância, a vontade de ganhar dinheiro, e outro é o medo. Eles se alternam aí, a hora que as pessoas estão, eu quero ganhar dinheiro, meu Deus, o que está acontecendo? Mas na prática, se você conhecer bem a sua situação, você vai conseguir pensar melhor na questão do risco do que só no questionário. E a Sueli está falando, vendi os fundos que estavam caindo. Pois bem, Sueli, a gente vai falar justamente sobre isso agora. E de novo, pessoal do Instagram, estamos lá no YouTube. Eu quero contar aqui alguns causos, antes da gente falar como resolver a questão de risco e retorno do seu portfólio. Eu queria contar uma história de um colega meu na época que eu ainda trabalhava no Brasil, na época que eu estava na Eletrobras. Isso foi em 2000, eu trabalhei lá de 2007, começo de 2007 até 2010. E eu sempre amei o mercado financeiro, sempre me interessei por investimento, sempre falei com as pessoas sobre investimento. E numa rodinha lá, o Felipe também falando que assustou um pouco. Felipe, obrigado aí pela tua resposta. E em 2007, como vocês podem ver aqui, a Bolsa Brasileira estava numa crescente. Era a época que, enfim, era quase um oba-oba. E eu estava lá no corredor, tomando café, conversando com alguns amigos. Imagina, naquela época eu tinha 20 e poucos anos, estava recém-formado, meu primeiro emprego, tinha um salário bom, assim. E
e sobrava bastante dinheiro. Eu acho, não sei se eu ainda morava na casa dos meus pais, talvez a minha única despesa era aluguel e a gasolina do meu carro. Então eu tinha uma capacidade de poupar bastante grande e eu tinha também um perfil de risco, não tinha filho, não tinha despesa, era muito fácil. Eu poupava, às vezes eu viajava, às vezes eu comprava alguma coisa e quando não, eu economizava uma boa parte do meu salário. E eu tinha vários colegas recém-formados na minha situação e a gente conversando sobre a bolsa, sobre investimentos, sobre renda fixa. E tinha um senhor que estava para se aposentar e ele adorava bater papo com a gente, conversava acaloradamente. E ele nunca tinha investido no mercado. Ele tinha uma quantidade bastante importante, era a quantidade que ele estava preparado para a aposentadoria. Ele estava há um ano da aposentadoria e com certeza ele tinha um perfil de risco muito diferente do nosso. E conversando assim, ele começou a se interessar por questão de investimentos. E aqui, provavelmente foi aqui, eu posso estar errado um pouquinho a data, mas provavelmente nessa época aqui, em maio de 2007, talvez seja junho, julho, ele desceu lá na agência do Banco do Brasil, que tinha na Eletrobras, lá de Florianópolis, na Eletrosul, na verdade, para ser mais preciso, e fez a primeira compra em ações, comprou ações da Gerdau. E a ação caiu no dia seguinte, ele cessou um pouco, mas logo em seguida ela subiu um monte, estava tudo subindo na Bovespa, e ele foi lá e comprou mais ações, comprou ações da Vale, estava bem empolgado. Aí ele teve uma pequena queda, ele se assustou um pouquinho, mas aí ele estava confiante, foi lá e comprou mais ações. Não sei se ele comprou os em Minas ou talvez Banco do Brasil, e foi indo. E lá no final aí ele viu as ações logo se recuperando, até nessa altura já estava ganhando um bom rendimento, já devia ter rendido talvez 20%, ele recebeu os primeiros dividendos, ele estava feliz. E ele foi lá e começou a comprar pesado, assim. Primeiro colocou o pezinho na água, foi colocando o joelho, e aí depois ele começou a entrar mais pesado. Ao passo que aqui no final do ano, ele comprou um monte de ações da Petrobras, ele estava comprando, assim, de uma forma sem perguntar muito, ao ponto de ele ter entrado com quase 80% do patrimônio dele entre final de 2007 e começo de 2008. Só que aí aconteceu a crise financeira. Para quem se lembra, foi a pior crise dos mercados, tanto no Brasil quanto no exterior, desde a crise do crash de 29. Então foi uma queda vertiginosa, como a gente está vendo aqui. O Bovespa caiu aí mais de 50%, quase 60%. Ele viu o patrimônio dele evaporando. E eu não preciso nem dizer que esse meu colega entrou em pânico, porque ele não estava preparado para isso. Ele colocou o dinheiro que ele ia usar para assim que ele se aposentasse, essa altura já estava já preparado para se aposentar por aqui. Foi bem no momento que o mercado estava desabando. E esse meu amigo ficou desesperado, não preciso nem natural, ele ficou, meu Deus, o que eu faço agora? E agora? E aí o mercado, graças a Deus, ele não vendeu no pânico, vendeu uma parte no pânico, mas eu estava com uma ansiedade lá em cima, não se aposentou, fez um acordo para ficar mais 2 anos na empresa. E assim que o mercado subiu, ainda perdendo dinheiro, ele vendeu tudo. E não preciso dizer que logo em seguida o mercado continuou subindo e se ele tivesse esperado mais um ano, ele teria recuperado o dinheiro dele. Mas aqui, qual que foi o erro? Qual que foi o problema? Temos vários. Primeiro, ele não conhecia a situação dele. Ele não parou para pensar, e se acontecer uma crise? Como que eu faço? Eu vou precisar desse dinheiro agora? Ele, no caso dele, sim, que ele tinha vários planejamentos para fazer com esse dinheiro. Ele ia vender o apartamento dele em Florianópolis, ele ia comprar um rancho no interior, ele já estava tudo planejado na aposentadoria dele. Ele ia precisar de X por mês, que já estava tudo organizadinho. Só que o problema é que ele tomou um risco que, se acontecesse, ia embaralhar todo o planejamento dele. Então esse é o primeiro erro. E o segundo erro, ele foi de 0 a 100, um período muito curto, de forma que não foi a melhor forma de fazer isso. A gente vai falar um pouco mais lá pra frente, algumas coisas que ele poderia ter feito, que teria sido muito diferente. Por exemplo, colocar aos poucos. Deixa eu tomar mais uma água, pessoal. E aí eu vou falar de um outro caso também de não ter respeitado o portfólio, que gerou riscos
que foram muito graves para alguns clientes meus. O segundo caso, pessoal, que eu quero trazer para vocês foi uma febre que aconteceu aqui no Canadá com o setor de maconha. A maconha se tornou legalizada no Canadá já faz alguns anos e tinham várias empresas que tinham a licença de produzir a maconha recreativa ou medicinal aqui. E esse gráfico aqui que eu estou para vocês é uma delas. Foi uma empresa chamada Exxon, uma empresa aqui de Montreal, que foi um oba-oba. Eu tenho, na época que eu trabalho no Royal Banks, eu tinha uma legião de clientes que queriam comprar as ações de maconha porque viam as ações subindo e tinham um cunhado, taxista, o vizinho que falou que estava ganhando dinheiro com essas ações. E várias pessoas que estavam aposentadas, algumas que estavam mais próximas da aposentadoria, que não queriam nem saber de ações, ou até tinha uma parte de ações no portfólio, mas uma coisa muito bem, um portfólio muito bem desenhado, bem balanceado, vendendo, desfazendo o portfólio para comprar essas ações que eram altamente especulativas, que a maconha não tinha nem ainda sido liberada, e a gente nem sabia quanto que essas empresas iam ganhar de receita com a legalização da maconha, mas era um oba-oba e as pessoas estavam achando que essas empresas iam dominar o mundo. E aí eu tive alguns casos, eu tive uma senhora me ligando, brigando comigo para comprar essas ações. Eu tive outro caso, um contador que também estava próximo da sua aposentadoria, ele não comprava nem as ações mais blue chips da bolsa, ele tinha medo, mas ele estava lá quase que pegando dinheiro emprestado. Eu espero que ele não tenha feito isso, ele falou que ia fazer, eu falei para ele, por favor, não faça, mas ele está pegando dinheiro, pensando até de pegar dinheiro emprestado para comprar essas ações de empresas que eram altamente arriscadas, e o resultado está aqui que eu estou mostrando para vocês. Eles foram comprando aos poucos, foi subindo, foi comprando mais, aí comprou mais, aí lá, quando estava lá em cima, comprou mais, ao ponto de teve 3 clientes chegaram a colocar 60% do portfólio nessas ações. Não preciso dizer que no momento que liberou a maconha, percebeu-se que essas empresas não iam ter um lucro tão grande. Na verdade, essa aqui que eu estou mostrando até hoje está patinando para ter lucro. E aí o que aconteceu foi que o mercado desabou. Essas ações aí foram de $30 aqui no gráfico para, enfim, $6 e alguns centavos hoje. Então foi uma queda gigantesca e essas pessoas arriscaram o dinheiro que elas não poderiam ter arriscado nesse portfólio. Então no primeiro caso foi uma questão de timing e foi uma questão de não conhecer o perfil. Nesse segundo caso foi uma questão de concentração. Elas concentraram muito numa ação só, ou só num setor, e você não consegue diversificar comprando 3 empresas de maconha ou comprando Itaú, Bradesco e Santander, que eles são todos no mesmo país, no mesmo setor. Não é isso que é diversificação. Inclusive eu vou falar sobre diversificação numa outra live da importância, mas para dizer para vocês que essas pessoas tomaram um risco que elas não estavam preparadas. E nesse caso não fazia sentido dentro de uma gestão de portfólio colocar 60% do portfólio num setor específico, num país específico. Então tem um comentário da Silvia. Silvia, muito obrigado por também participar da live. É muito interessante como a diversificação do portfólio pode salvar a pele de quem investe quando alguma ação promissora não vai tão bem. Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta mesmo. Silvia, exatamente. Eu vou falar sobre isso mais lá na frente, mas você tem toda a razão. Muito obrigado pelo teu comentário.